Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui no Apocalipse, agora avançando para o capítulo 4, saindo das três igrejas, da palavra específica para as sete igrejas, mas já no capítulo 4, versículo 1 a 2, resumidamente, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, como de trombeta, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Versículo 1 e 2, resumidamente, desse capítulo 4. Uma porta no céu. É difícil até de tirar da palavra de Deus essas coisas que se referem a Jesus, porque tudo fala de Jesus de alguma maneira. Uma porta aberta no céu. É o que João vê inicialmente. Ele vê logo após o texto dirigido às quatro igrejas, ou especificamente às quatro igrejas. Nós já falamos que o Apocalipse inteiro é dirigido às sete igrejas, aliás, falei quatro, já sete. O Apocalipse inteiro é direcionado a essas sete igrejas. Mas aqui nós avançamos do texto que fala especificamente sobre os problemas da igreja, no sentido mais imediato, e agora para o resto da visão que João vai estar direcionando também essa igreja, endereçando também a essa igreja. E ele ouve, então, uma voz poderosa, uma voz como de trombeta, que é a voz poderosa de Deus, e vê os céus abertos. Aqui distinguindo assim a natureza dessa visão de qualquer outra visão. Os apóstolos e os profetas têm visões distintas, mas a natureza dessa visão é muito distinta, porque João vai ver no céu muitas coisas. Vai ver no céu e na terra coisas simbólicas. E a natureza total dessa visão está nessa passagem. Ele vê uma porta aberta no céu e no céu um trono. E é a partir desse trono que ele vai ver as coisas que serão mostradas para ele. O conteúdo daquilo que o Apocalipse vai revelar, na verdade. E uma voz que diz: sobe para aqui, sobe para aqui. Tudo isso João recebe em um êxtase. Ele não está, por assim dizer, em si mesmo. É estranho até falar isso. Mas é do que se trata de fato. Porque ele recebe em espírito. Ou seja, as coisas que Deus vai falar com ele, vai falar em um âmbito eminentemente sobrenatural. Estando João alçado ao nível dessas coisas. Então não é uma coisa ordinária, assim, não é uma ideia que ele vai ter, não é uma inspiração assim subjetiva, não, ele vai ter uma revelação enorme e em estado de êxtase. Nós lemos lá, por exemplo, em Atos, no capítulo 10, que quando Pedro estava na casa de um curtidor chamado Simão, uma pessoa que trabalhava com couro, curtidor, e quando ele está esperando fazer o almoço, ele cai num êxtase, e ele diz que foi arrebatado para fora de si mesmo, e teve um êxtase. E neste êxtase, Pedro viu um grande lençol estendido no céu e todos os animais daquele lençol e uma voz dizendo: pega, mata e come. Pega, mata e come. E ele diz: não, de maneira nenhuma, isso, coisa nenhuma impura entrava na minha boca, né? Entrará na minha boca. E a voz diz para ele não considerar impuro aquilo que Deus está purificando ou abençoando. E ele entende depois que é aquela questão dos gentios sendo chamados. Está lá no capítulo 10 de Atos. Depois, no capítulo 11, nós vamos ver o modo como Pedro prega ao centurião Cornélio e as pessoas que estão ali com ele, pessoas que não eram de Israel, e como o Espírito vem sobre eles. Mas Pedro tem uma visão inicial em êxtase. Ele sai de si mesmo e tem aquela visão tremenda. Por quê? Porque aquela visão não cabe na estrutura de uma ideia comum que se passa pela cabeça da pessoa. Uma visão de Deus em êxtase é uma visão assim sobrenatural para além dos limites humanos. Trata-se disso aqui. Depois nós vimos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2, Paulo diz que esteve em espírito no terceiro céu. E aí, no caso de Paulo, ele nem sabe se está no corpo ou fora do corpo. Pedro diz que ele saiu de si mesmo, ou seja, ele estava fora do corpo e teve um êxtase quando ele viu aquele lençol. Até porque, humanamente falando, não tem como você ver todos os animais do céu em um lençol. Humanamente falando, é impossível isso. Só em um êxtase, o limite da visão humana é alçado ao nível do sobrenatural. E aí o ser humano é capaz de ver o que Deus quer mostrar para ele em sua totalidade. E Paulo também, quando esteve no terceiro céu,
Ele nem sabe se é no corpo ou fora do corpo. Se ele não sabe. E ali ele ouve palavras inefáveis que não é dado aos homens referir, ou seja, a visão dele também está para além dos limites da natureza humana. E somente dessa maneira, subindo para o céu, ou também esses, é que o João é capaz de receber essas visões poderosas que ele vai receber de Deus. E ele vê o trono de Deus, tem uma visão de Deus ali. É muito semelhante, inclusive, a uma visão de Isaías, lá no capítulo 6. Isaías tem uma visão inicial também, e que vê o trono de Deus e o séquito de anjos e querubins, e vê serafins, inclusive, anjos com 6 asas, glorificando a Deus o tempo todo. Uma visão tremenda também que Isaías teve. E achou até que ia morrer, mas aí veio um dos querubins e passou uma tenaz, uma brasa nos lábios dele e disse: com isso o teu pecado é tirado. E aí tem aquela visão de Deus também. Então, João está tendo uma visão semelhante àquela de Isaías. Nós vamos ver várias coisas assim, parecidas com outros profetas, e que são agora mostradas a João, mas em um termo maior e mais definitivo. Isso é todo o Apocalipse. Porque o que nós temos que entender é isso, para além das algumas exegeses e interpretações muito literalistas que existem de Apocalipse, como se Apocalipse fosse o livro de Josué, o livro de Êxodo, mas o Apocalipse vemos claramente que os seus significados são maiores do que os fatos narrados. Apocalipse não é meramente uma sucessão de fatos, mas é principalmente fatos e imagens significativas de tudo que Deus tem falado desde o Antigo Testamento, inclusive as imagens prevalentes do Apocalipse são imagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas imbuídas do seu sentido maior. É o erro pegar essas imagens do Apocalipse e colocá-las no termo daquelas visões iniciais. Israel, o templo. Seria um erro retroceder ao ponto em que essas imagens vieram primeiramente, porque o que o Apocalipse está fazendo é justamente alçar esses símbolos e essas imagens ao seu significado maior e mais pleno. Isso é todo o Apocalipse. Por isso que é um erro ser muito literalista na interpretação do Apocalipse, porque não se trata tanto de uma sucessão de fatos. Há sim uma sucessão de fatos. Mas o Apocalipse se ocupa muito mais com imagens e números com seu sentido maior e mais profundo. Isso nós temos que entender, em primeiro lugar, ao ler o Apocalipse. Depois, versículo 3 a 5 desse capítulo 4 diz assim: no trono, esse que se acha sentado é semelhante à pedra jaspe. Ao redor do trono há um arco-íris. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vai tudo escrever no trono, ao redor do trono, semelhante a uma pedra de jaspe, uma coisa assim brilhante no trono e ao redor do trono, muita luminosidade e pedras preciosas. É curioso, significativo, que o apóstolo João, quando ele fala do trono de Deus, ele não usa muitas imagens antropomorfizadas ou imagens assim de seres humanos. Ele vê pedras preciosas, luminosidade, preciosidade, traz a imagem da glória de Deus, principalmente isso. Principalmente isso. Porque realmente, como ele pode descrever algo assim indizível, algo assim para além de qualquer limite? Somente com imagens de pedras e luzes. Só assim ele pode descrever o trono de Deus. Não tem outra maneira de descrever. É o que de fato ele vê, e é assim que ele descreve tanto quanto possível. Mas não há animais aqui. Como no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento e hoje em dia, há pessoas que adoram animais, a divindade são animais. Não há nada disso no Antigo Testamento. Pelo contrário, Deus é alto e sublime, e a melhor imagem que se tem dele são imagens de pedras preciosas, de coisas preciosas. Não tem como colocar a imagem de Deus num sentido assim antropomórfico, numa forma humana, numa forma eminentemente humana ou de animais ou coisa assim. A glória de Deus é intangível. E a luminosidade e a pedra preciosa, as pedras preciosas, são a sua imagem mais aproximada. Ele vê então esse trono, ao redor do trono, 24 anciãos. 24 anciãos. O que é esses 24 anciãos? Eu já vi um pastor dizendo que os 24 anciãos são querubins de alta hierarquia. Mas esses 24 anciãos também são uma imagem representativa
da igreja em sua totalidade. Uma imagem representativa da igreja em sua totalidade. Os seres em volta do trono e ao redor do trono são querubins de fato. Os seres angelicais mais próximos ao trono são querubins. São seres de alta hierarquia angélica. Mas são também representativos da criação e de entes que existem no mundo, por assim dizer. Esses 24 anciãos, então, são a imagem da igreja total. Por que 24? Porque são as 12 tribos de Israel, somado aos 12 apóstolos. Então, somado isso dá 24. 24 anciãos, então, nessa imagem maior da igreja dos primogênitos ao lado dos céus, como diz lá em Hebreus 12, 23. Então, essa visão de João aqui, a visão do povo de Deus total representado nesses 24 anciãos. O que é a igreja em seu maior aspecto diante de Deus, representado nos 24 anciãos. E o que nós temos que entender aqui é que o trono de Deus e a igreja são os fatores preponderantes do que vai se desenrolar durante todo o resto do Apocalipse. A igreja total e a soberania de Deus vão ser a nota do que vai acontecer do capítulo 4 em diante. A igreja no mundo é a protagonista oculta da história. Obviamente que o mundo não reconhece isso. Assim como o mundo não pode receber o Espírito de Deus porque não o vê nem o conhece. Se o mundo não pode receber o Espírito de Deus, obviamente não conhece os mistérios que por eles são revelados à igreja. Portanto, o que nós somos, o que a igreja é, o que ela representa, é colocado aqui por João na perspectiva daquilo que está diante do trono de Deus. E que é, por assim dizer, de certa forma, o critério aferidor, uma medida das ações de Deus, que passam misteriosamente pela igreja e pelo seu ministério. Isso nós vamos ver durante o restante do livro. Aqui estamos falando apenas dos marcos iniciais que vão nortear o livro inteiro daí para frente. Tá? Depois aqui no versículo 6 a 8, diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro, e à volta do trono 4 seres viventes. O primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto é semelhante à águia, ainda descrevendo o trono de Deus e o que está em redor. No versículo anterior nós lemos aqui, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardem 7 estoques de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esqueci até de comentar esse pedaço. Mas nessa parte aqui fala do Espírito Santo, representado como os 7 Espíritos de Deus, e as vozes, relâmpagos e trovões que são a glória de Deus expresso dessa forma, com vozes poderosas, com vozes que fazem tremer os céus e a terra. Até quando nós lemos lá no Antigo Testamento, quando Deus se revelou lá no Monte Sinai, havia esse mesmo fenômeno, vozes, trovões e relâmpagos ardiam lá no alto do monte, no Monte Horebe. E aqui nós vemos João vendo essas mesmas imagens diante do trono mesmo de Deus. E ali ele vê também diante do trono um como que var de vidro, e ao redor dele 4 seres viventes. Um semelhante ao leão, outro semelhante ao novilho, outro semelhante ao homem, e o quarto semelhante à águia. Seguem as imagens aqui, daquilo que João está vendo diante do trono de Deus e aquilo que está ao redor do trono, perto do trono ali. Os 4 seres viventes, esses seres viventes não aparecem pela primeira vez aqui no Apocalipse. Eles aparecem lá em Ezequiel, no primeiro capítulo, e também mais para frente, capítulo 7 ou 12, se não me engano. As visões de Ezequiel, também Ezequiel vê essas mesmas hierarquias de querubins, esses mesmos tipos de querubins, por assim dizer. Só que a visão de Ezequiel, como tem alguns detalhes assim que não aparecem aqui no Apocalipse, olhos por dentro e por fora, rodas que se movimentam, e algumas coisas assim. Então acaba que o livro de Ezequiel é muitas vezes usado por teorias diversas aí no mundo, teorias bizarras e malucas de alienígenas e de máquinas voadoras e de tudo mais. Eu me lembro que eu vi até um filme, O Presságio, um filme com Nicolas Cage, um filme até interessante, mas tem todas aquelas maluquices dos alienígenas ancestrais, daquela série baseada em Erich von Däniken. E naquele filme aparecia justamente a visão de Ezequiel, aqui dos querubins e de Deus assentado entre os querubins, ali um ancião entre os querubins, entre esses seres viventes, como uma roda e tudo mais, e colocando aquilo como alienígena. Então, essas visões de Ezequiel de querubins
dá pano para manga para teorias malucas de diversos tipos. Desde que Ezequiel viu uma nave espacial, até que eles eram alienígenas, até que era uma maluquice. Eric Von Däniken chega a dizer até que era um helicóptero, uma nave voadora, uma doideira. Mas o fato é que são os querubins. E, obviamente, como se trata de seres celestes e de profetas que receberam isso em êxtase, para nós é algo incompreensível. O profeta retrata da melhor maneira possível que ele vê, mas para nós não tem sentido nenhum, porque nós não estamos em espírito para ver do mesmo jeito que eles. Então, talvez a eles, quando estavam vendo aquilo no âmbito da própria visão, talvez fizesse sentido para eles, mas para nós é estranho demais. João não dá tanto detalhe quanto Ezequiel, de rodas e olhos por dentro e por fora, com asas cheias de óleo por dentro e por fora. Mas ele fala dos quatro seres viventes e fala de seu aspecto. E também aqui, os quatro seres viventes são também elementos representativos do governo de Deus no mundo. Porque aqui esses seres que João vê representam o que há de mais nobre, de mais forte, de mais sábio e de mais ágil dentre os seres criados por Deus. Isso, obviamente, representativamente, de modo representativo, como os 24 anciãos. São as maneiras representativas de seres celestes que representam coisas terrestres. Isso que a gente tem que entender. São imagens representativas aqui. E esses quatro seres viventes, então, representam o governo no mundo. Eles tomam parte do governo do mundo diante de Deus. Irineu Leão, lá no século II, Irineu, um dos pais da igreja, também interpretou esses quatro seres viventes como uma imagem simbólica dos quatro evangelistas, dos quatro evangelhos. E se nós procurarmos aí na internet, vamos ver o que cada animal aparece em relação a cada evangelista. Eu sei que João é a águia, o Lucas é o homem, o touro é o Mateus, e por aí vai. Novilha é Mateus, e por aí vai. Então, o Irineu Leão trouxe essa imagem que é bem interessante também, essa interpretação, né, dos quatro seres viventes, como também referindo-se aos quatro evangelhos, com seus enfoques, os enfoques dos quatro evangelhos. Por exemplo, o Lucas, por exemplo, seria a imagem do homem, o rosto semelhante ao homem, seria essa imagem, e ele é o autor do evangelho que escreve aos gregos. Então, Jesus aparece como o homem perfeito, o filho do homem, parece em Lucas. João, por exemplo, já enfatiza a divindade, então já é a águia. Por aí vai, eu não vou falar exaustivamente sobre isso, mas essa interpretação de Irineu Leão também baseada nos quatro seres viventes. O fato é que esses seres viventes, imagens dos 24 anciãos, são imagens de uma adoração contínua a Deus, da igreja e da natureza. Vamos ver mais sobre isso aqui, continuando nesse capítulo 4, que é praticamente como se fosse um tipo de introdução. Porque aqui está falando do trono de Deus e dos protagonistas da visão nos céus e na terra. Depois, finalizando, diz assim, versículo 9 a 11. Quanto a esses seres viventes, quando esses seres viventes deram glória ao que se encontra sentado no trono, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Aqui se fecha, então, aquele espiral de adoração. Desde a terra, desde a criação mais baixa até os mais altos céus. É um fecho aqui de um louvor universal a Deus. Os quatro seres viventes e os 24 anciãos sujeitam-se àquele que está sentado no trono. Aqui aparece uma imagem interessante, porque os 24 anciãos pegam suas coroas e atiram aos pés daquele que está sentado no trono e se sujeitam e o adoram ali. Uma imagem inversa dessa vai aparecer em Apocalipse 13, onde os reis da terra também pegam o seu trono e atiram aos pés da besta. É exatamente o oposto. Se aqui a igreja, o povo de Deus, representado nos 24 anciãos, adoram a Deus, depositam sua coroa ou sua autoridade, sujeitam a autoridade maior que é Deus, em Apocalipse 13 vai aparecer nesse mundo um fato assim. Os reis da terra, os governantes da terra se sujeitando ao governo da besta, colocando suas coroas diante dos pés da besta e adorando ao anticristo
e formando aliança com ele. Então, é exatamente o contrário aqui. Um acontece nos mais altos céus e outro aqui na terra, quando se revelar o homem da iniquidade. Vai acontecer isso. São imagens simbólicas, mas que representam realidades bem diversas. Depois, a adoração contínua a Deus nos céus e na terra. A adoração contínua a Deus nos céus e da terra são prefigurados por toda essa imagem. Voltando aqui à adoração, deixa a vista para lá. Nós lemos lá nos Salmos que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, assim, os quatro seres viventes representam a criação inteira, portanto, representam a adoração de toda a criação a Deus. E é como se fosse uma sinfonia, como eu falei agora há pouco, uma espiral de louvor e adoração que começa na terra e chega até os mais altos céus. O tributo contínuo de toda a criação de Deus ao seu soberano Senhor, a Deus em seu trono. Os Salmos 19 e 99 estão, de certa forma, concretizados aqui, ou expressos aqui no seu âmbito maior, que é diante do trono de Deus. Porque o Salmo 19 fala que toda a terra proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de sua criação. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso diz o Salmo 19. E o Salmo 99 fala que Deus está entronizado entre os querubins. Reina o Senhor sobre toda a terra. Ele está entronizado acima dos querubins. Aqui nós vemos justamente os querubins, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, que são querubins representativos da igreja e da criação, adorando a Deus aqui lá no céu, diante de Deus no céu. Mas o Salmo 19 fala também que há um louvor oculto aqui na terra, tributado a Deus. Eu falo louvor oculto porque, obviamente, que nós não temos essa sensibilidade espiritual de ver e ouvir isso acontecendo. Mas o testemunho de Deus está na natureza. Romanos diz isso. Inclusive, nós vamos entender isso, que esses louvores a Deus são um aceno tanto do que deve se tributar a Deus, quanto daquele que será prestado conta ao homem com relação a adorar o Deus verdadeiro. Porque em Romanos diz que o fato de os céus e a terra proclamarem a glória de Deus e o firmamento anunciarem as obras de suas mãos, o fato de haver essa natureza proclamando a glória de Deus, os homens são responsáveis perante ele. Isso está escrito lá em Romanos. Isso por si só faz o ser humano responsável diante de Deus. Porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia as obras das suas mãos. Então, é um aceno de adoração e de juízo. Louvor e juízo. Nos mais altos céus aparece o louvor, mas o juízo também vai aparecer no resto do Apocalipse em relação a essas coisas que são reveladas aos homens, são dadas a entender aos homens e pede aos homens uma correspondência. Que nós, então, como igreja, nos juntemos a essa adoração contínua a Deus em toda a nossa vida e em nosso modo de servir ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.